Mas eu já quero iniciar esse bate-papo aqui e vou direcionar essa pergunta a todos vocês. Nós estamos vivendo talvez uma das épocas onde a universidade, onde o campo acadêmico, onde o cientificismo e tudo isso tem tentado sufocar a fé cristã. E a maioria dos jovens hoje passa por esse dilema de entrar na faculdade e receber muitos confrontos com relação à fé, na perspectiva que vocês têm com relação às Escrituras. O que está acontecendo, com o mundo, a ponto de a fé cristã ser tão afrontada, tão confrontada como está sendo. Se esse é um aspecto dessa época, ou se nós podemos entender que não, que durante toda a história da humanidade, a fé cristã sempre foi alvo desse tipo de questão. Alguém quer começar? Fica à vontade. Bem, desde que a queda em pecado aconteceu, em Gênesis capítulo 3, nós nunca mais vivemos em um mundo normal, o mundo tal qual foi criado por Deus. Então a queda, como eu disse na minha segunda palestra, ela é a tentativa de estabelecimento de um projeto de autoafirmação humana que usurpa a glória de Deus, o que significa que desde lá até a segunda vinda de Cristo, em todo esse período que Paulo chama de noite, lembrando da palestra de ontem, nós temos que viver debaixo de pressão, em termos intelectuais e em termos espirituais. Então, eu creio que, estruturalmente falando, o antagonismo entre um projeto anticristão e o projeto divino, ele perpassa toda a história da humanidade. Mas existem momentos na história em que a influência da fé, da igreja, é maior, e momentos em que a influência da fé, da igreja, é menor. Então, quando a gente olha, por exemplo, para o período medieval, não é, na Idade Média, nós tínhamos um período em que a fé exercia grande influência sobre a estrutura social. A igreja, obviamente, não era uma igreja que a gente consideraria uma igreja pura, mas que tinha traços ali e sementes, de alguma forma, do cristianismo, influenciava de maneira significativa, e com o processo de secularização na modernidade, isso deixou de acontecer. Então é por isso que a gente enxerga hoje esse tempo como um tempo mais difícil. É que os impactos do cristianismo, eles estão sendo cada vez mais, ou ficando cada vez mais rarefeitos na nossa cultura. Mas se a gente olhar para a Escritura, a gente vai perceber que muitos jovens do passado viveram em situações muito semelhantes à situação na qual nós vivemos hoje. Foi o caso de Esther, na Pérsia, foi o caso de Daniel, na Babilônia. Todos eles viveram em sociedades em que a fé era atacada, atingida, e eles tiveram o desafio de fazer isso. Então, respondendo a sua pergunta muito rapidamente, e dando também oportunidade aos meus colegas de falar, eu acredito que isso é algo comum na história da humanidade, mas que em momentos pontuais a gente pode sentir ou experimentar de maneira mais significativa, ou com traços que parecem nos mostrar que o desafio é um pouco maior. Acho que é o que acontece na nossa época. Para complementar e os senhores pastores nos ajudar nessa ideia, então nós podemos crer que essa época seria, então, esse tempo, nós poderíamos dizer que é uma das épocas onde esse confronto tem se levantado, essa dificuldade tem se estabelecido? Assim, o cristianismo sempre, como o Felipe falou, sempre foi persona non grata no mundo, nas civilizações, nas sociedades, e me parece que do iluminismo para cá, com esse distanciamento da religião, dentro da qual o cristianismo
certo ou errado se encaixa, pelo menos o colocaram ali, esse distanciamento da religião de toda forma de ciência ou pensamento mais intelectual ou até que seja empírico. E isso fez com que o cristianismo, talvez aí do século XVIII para cá, fosse ele próprio se distanciando da academia, se distanciando de diversas realidades de produção de conhecimento, se reclusando cada vez mais para os seus ambientes eclesiásticos dentro das quatro paredes, dialogando de si para si mesmo. Tanto é, eu lembro de uma conversa com um jovem e foi bem emblemática para mim nessa discussão. Eu estava conversando sobre atualidades, eu curto muito economia, finanças, leio bastante política também. Eu estava conversando com esse jovem sobre isso. E ele falou: pastor, eu não preciso saber nada disso. Eu falei: por quê? Ele falou: porque eu sou evangélico. Eu falei: tá, animal, o que isso quer dizer, né? Topeira, o que isso quer dizer, né? Mas a gente vem de uma mentalidade assim, de um certo autoexílio do cristianismo em relação ao conhecimento, em relação às atualidades, em relação ao mundo, em relação às ciências, em relação à universidade. Isso faz então com que nós mesmos distanciemos a fé cristã de todo o restante do conhecimento, né? Não é incomum encontrarmos crentes que acreditam que o seu cristianismo é vivido para Deus na igreja ou no secreto da sua vida, e no mundo impera a ética, os processos do mundo. Lembro também de uma outra conversa com uma jovem advogada, e ela estava contando uma situação que ela estava tendo que lidar ali no fórum da cidade dela, e ela me perguntou se ela dava a opinião dela como cristã ou como advogada. E eu falei: fulana, se há uma distância entre o teu pensamento, tuas convicções e posicionamento cristão, como cristã, daquilo que você se posicionaria como advogada, você não entendeu porque é que Deus te permitiu cursar uma faculdade de Direito e poder exercer isso no mundo. Eu fico imaginando como é que essa jovem viveu na universidade, sempre dicotomizando a fé cristã daquilo que ela escutava na universidade, daquilo que ela vivia entre os seus colegas e aquilo que agora ela pratica na profissão dela, né? Então eu diria que nós temos nos imposto a nós mesmos um certo exílio intelectual, um certo interesse pela academia e por tudo mais, né? Interessante que a pergunta ela fala do impacto que o mundo, né, a ciência e demais áreas estão fazendo diante da igreja, né? E aí o pastor Felipe falou da questão que sempre houve isso, né? Sempre houve essa perseguição ou esse antagonismo, né? Mas uma coisa interessante é que a igreja, né, de forma geral, como pontuou também o pastor Helder, ela deixa de fazer o impacto dela. Então, quando ela deixa de causar impacto na sociedade, como ela causou em outras épocas, a exemplo da Reforma Protestante, em outros momentos, ela acaba também, então, se acovardando, se colocando nesse gueto e deixa de causar uma influência ou impacto na sociedade. Por exemplo, uma coisa que a gente sempre fala e sempre uma pergunta que é recorrente, além da academia, a questão da arte. A igreja, de modo geral, ela deixou de contemplar o belo e de fazer arte. Então, um outro grupo não cristão começa a ganhar esse espaço, e tudo que nós temos praticamente da arte hoje é resultado de pessoas que não creem no Evangelho ou são contra o Evangelho. Mas por quê? Porque a igreja deixou de trabalhar esta área, simplesmente porque via na arte, de modo geral, como algo não cristão, algo diabólico, e que talvez os jovens cristãos não deveriam se envolver na área da música, na área da pintura e tantas outras áreas. E assim nós temos esse resultado. E se hoje nós sofremos essa influência, esse impacto, ou até essa perseguição velada da nossa fé, também se deve ao fato que nós nos isolamos, nós estamos nos escondendo e deixando de talvez impactar a sociedade com o Evangelho. Jovens, nós somos portadores da mais poderosa mensagem que o mundo pode conhecer, que é o Evangelho de Cristo Jesus. Nenhum outro segmento, pensamento ou filosofia neste mundo se compara ao Evangelho de Cristo. E este Evangelho, como já foi provado em várias eras, em várias épocas, ele tem poder sim para influenciar, impactar uma sociedade
e até mesmo amenizar os resultados da queda, não só para os crentes, como também para a sociedade de modo geral. Então o desafio, é o tema do congresso, vindo para a sua glória, não é pensar somente na questão do culto, né, de um levantar de mãos ou de cantar cânticos congregacionais, mas de entender que nós, vocês, principalmente enquanto jovens, que estão nas universidades, que estão no trabalho todos os dias, que estão na sociedade, podem sim influenciar, né, e talvez sofrer menor impacto em relação a essa questão de hoje. O mundo, ele sempre, desde a queda, foi mal. Ele caiu. Nós não podemos esperar nada de bom do mundo, né? Se você olhar, por exemplo, a igreja primitiva, ela nasce num contexto completamente contrário ao evangelho. Olhem as cartas paulinas, olhem os desafios, leiam lá os ismos que nós enfrentamos hoje naquele contexto. Mas olhem o impacto que o evangelho causou ao ponto de pessoas testemunharem que aqueles que estão transtornando o mundo chegaram até aqui. O evangelho tem esse poder. Então nós sofremos esse impacto, sim. Talvez é uma época que isso ficou muito mais evidente pela questão da comunicação, da mídia, do uso da internet, sim, mas o mundo continua o mesmo. Talvez a igreja, em tempos, ela se recua, ela esfria e deixa de impactar e sofre mais esse impacto. É interessante que quando o pastor Lucas me convidou para cá, ele disse: pastor, vá lá, só balance a cabeça, né? Porque, para quem não sabe, pastor Helder, meu professor, pastor Mário, meu professor, né? E o pastor Felipe Fontes, doutor. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou igual aquele memezinho. O que eu estou fazendo aqui, meu Deus do céu, da minha vida? Mas deixa eu dar uma pequena contribuição. Esse sistema opositor, ele não é novo, não é recente. Isso vem desde a queda, de fato. Inclusive, Noé viveu isso, Pedro viveu isso. A Bíblia chama de escarnecedores ou zombadores, né? Então, talvez nós achamos que o momento atual ele é um confronto maior porque nós estamos vivendo e fazendo a história. É diferente de ler a história. Então, nós achamos talvez que o nosso momento ele é mais forte, ele é mais antagônico, mas na realidade esse sistema antagônico ele não é novo, não é de hoje. E foi uma das coisas que o próprio Cristo fez com os apóstolos, preparar para o pior. Eu costumo dizer para os irmãos lá da igreja que nós não devemos estar preparados para o melhor, e sim para o pior, porque a tendência é piorar bastante até que melhore, no caso, com a volta de Cristo. Então deixa eu só balançar a cabeça, muito né, pastor Lucas? Foi. Fez direitinho o papel, viu? Bacana. Tem uma pergunta aqui que está dentro do que vocês acabaram de falar. Ela veio duas perguntas com essa mesma temática que fez parte tanto do que o pastor Helder pontuou acerca do ensino que ele dá com relação aos filhos e que o pastor Felipe também trouxe um contraponto a respeito disso. Então, a dúvida aqui que surgiu foi em relação ao conselho de cristãos no mundo. Até onde nós devemos nos preocupar ou até onde nós precisamos realmente conviver no relacionamento de cristãos com incrédulos. Eu lembro quanto mais eu falava para os nossos filhos estarem no mundo, viverem um mundo, sem serem mundanos, né? A gente sabe disso, mas eu escutava de alguns pais da igreja e colegas: mas vocês não têm medo de perder os seus filhos para o mundo? E a minha resposta era sempre muito simples: eu tenho mais medo de não prepará-los para o mundo do que perder para o mundo, porque eu não sou capaz de segurá-los em Jesus. Jesus é o único capaz de sustentá-los na fé. Meus filhos não permanecem na fé porque eu sou um bom pai. Eles permanecem na fé porque o próprio Cristo, por sua obra completa, os sustenta até o fim. Então eu quero prepará-los para viverem essa segurança em Jesus no mundo. Claro, delimitando o que é necessário, obviamente. Com muito cuidado eu falo isso. Meu filho mais velho tinha amigo que era usuário de maconha. Meu filho nunca foi conivente com isso. Meu filho nunca esteve enquanto esse colega dele fumava maconha. Meu filho nunca participou de nada disso. Mas naqueles ambientes públicos,
do colégio, do jogar bola, ter o futebol junto, meu filho estava lá. E eu ensinei meu filho a delimitar essa influência que esses colegas exerceriam com ele. Sempre tive conversa aberta com ele, para ele compartilhar comigo e eu orientá-lo em como lidar com isso daí. Eu confesso que alguns pais não gostavam quando eu ensinava isso na igreja, porque eles queriam que eu ensinasse a visão separatista, monástica, do viva só com amigo crente, viva só com pessoas da igreja, não tenha relacionamentos com incrédulos e nada disso. Então, alguns deles não gostavam, eu reconheço. E eram oportunidades de eu ensiná-los também do porquê Deus plantou uma igreja no mundo, né? E lembrá-los daquilo que Jesus disse: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então era sempre uma oportunidade educacional. A nossa proximidade com a juventude da igreja era sempre muito legal, para que eles justamente tivessem abertura e liberdade de compartilharem dificuldades. E de tempos em tempos nós usávamos de conversas ou mesmo de ensino, mas no todo da juventude, para relembrá-los dos compromissos que eles têm com Cristo, da obra de Jesus na vida deles e como eles deveriam permanecer firmes na fé. Até esse ano, acho que foi em março, abril, eu preguei exatamente isso na juventude da igreja. Jesus, amigo de pecadores. A importância de estarmos envolvidos com pecadores para brilharmos a luz de Jesus. E tem sido muito legal, porque como igreja a gente tem colhido frutos benéficos do testemunho dos crentes, desses jovens, desses adolescentes, no seu contexto profissional, universitário e por aí vai, né? Então, claro, mantendo os limites, o grau de influência. Vira e mexe, pessoas citam 1 Coríntios 15, mas as más conversações, as más amizades corrompem os bons costumes. Se você estudar 1 Coríntios 15, Paulo está falando que as más amizades dentro da igreja, eram pessoas da igreja que estavam dizendo contra a ressurreição, não eram ímpios nunca acreditaram na ressurreição. Paulo está falando de gente da igreja, né? E aí eu faço um certo distanciamento, sim. Eu tenho maior abertura e tolerância à heresia do ímpio do que do crente, porque o ímpio não tem como pensar biblicamente. E quando eu falo tolerância, não quer dizer conivência, não quer dizer que eu aceite aquilo como verdade e pouco importa. Não, mas é a oportunidade que eu vou ter de inclusive trabalhar biblicamente. Os autores neotestamentários são intransigentes com heresia dentro da igreja, mas são muito abertos a testemunhar o evangelho em Atenas, em Corinto e em tantos outros lugares, né? Então, é mais ou menos assim que eu lido. E é interessante, posso? Pode. E é interessante que nós temos aí o princípio, né, pastor, o princípio da liberdade cristã. 1 Coríntios capítulo 8, 9, 10. O cristão, ele é livre em Cristo, mas ele entende que a liberdade dele em Cristo o limita até o ponto que ele pode andar ou não. Então, o princípio da liberdade cristã não é fazer tudo que o cristão acha que pode fazer, mas ele abrir mão de situações que ele sabe que pode fazer sem ser pecado, para que o nome de Cristo não seja manchado. Então, é aí que é o princípio de uma maturidade e de um crescimento cristão que a Bíblia apresenta. É saber que eu posso jogar futebol, eu não jogo, tá? Mas é saber que eu posso jogar futebol com amigos descrentes e testemunhar de Cristo para eles. Ali vai a minha liberdade, meu limite. Eu não sei exatamente se aquilo que eu disse é um contraponto àquilo que pastor Helder disse. Eu vejo mais como algo complementar àquilo que ele disse do que como um contraponto propriamente dito, porque eu acho que nós concordamos em termos de princípio, e o pastor Helder enfatizou o princípio, chamando atenção para o risco de assumirmos uma visão de mundo monástica, separatista, e lembrando aquilo que Jesus Cristo diz: não se acende uma lâmpada para colocar debaixo de uma cama, se acende uma lâmpada para colocar no velador. Então, eu creio que concordamos em termos de princípio. Eu creio que é isso mesmo. Deus nos chamou para viver no mundo, sendo fiéis a Ele, para que através da nossa obediência, testemunho e influência, Deus fosse glorificado no meio das pessoas. O que eu fiz foi, na verdade, chamar atenção para o fato de que
ou enfatizar esse outro aspecto que é a necessidade de uma firmeza diante das pessoas, para que nós, no ímpeto de envolvermos-nos com elas, sem a firmeza devida, não sejamos levados pelas seduções que o mundo, de certa forma, nos apresenta. Nesse sentido, a pergunta é: até que ponto? Toda vez que vem uma pergunta até que ponto, eu já dou calafrio, do pé até a cabeça. Por quê? Porque não existe uma resposta definitiva. Até que ponto? Seres humanos não são todos idênticos, iguais. Famílias, igrejas, pessoas não são todas iguais. Então, eu trabalho com princípios. E por princípio eu entendo que quanto mais imatura é uma criança, mais ela deve ser protegida da influência das coisas que existem no mundo, ou na mentalidade mundana. Quanto mais madura vai se tornando uma criança, mais apta ela vai se tornando a enfrentar essa mentalidade que está presente aí. Então, assim, por princípio geral, eu entendo que a restrição deve ser bastante grande quando a gente está lidando com a primeira infância, crianças de 2, 3, 4, 5, 6 anos de idade, porque aí o chão da cosmovisão dessa criança está sendo de alguma forma estabelecido e formado, e na medida em que essas crianças vão se tornando mais velhas e chegam à adolescência e na idade da juventude, elas precisam ser então empurradas para viver a vida no mundo, que é o caminho para o qual todos nós estamos seguindo de alguma maneira. Mas isso é apenas um princípio geral, porque cada pai tem que conhecer bem os seus filhos, e os filhos não atingem o nível de maturidade na mesma época, na mesma ocasião. Então não existe uma resposta até aqui sim, até aqui não. Isso tem a ver com a sabedoria de Deus guiando a nossa vida no mundo. E a minha palavra de consolo e conforto a vocês é a palavra de que vida cristã é isso, é caminhar com uma pessoa, e Deus nos guia na medida em que nós caminhamos com Ele. Ok, vamos passar para outra pergunta. Tem uma aqui que a pessoa está querendo saber como aconselhar um amigo cristão que tem pensado em abandonar a fé por conta do atual posicionamento da igreja em pautas sociais e políticas. Irmãos, vamos lá. Nos últimos 8 anos, o Brasil ele vive, né, uma polarização bem acentuada, como nós podemos observar. E, claro, dentro da comunidade cristã, nós temos esses grupos, né, alguns que apoiam um lado e outros que apoiam um outro lado. E ambos os grupos, isso é importante dizer, por discordância ideológica ou posicionamento político-social, demonizam o posicionamento do outro. Isso também é um fato. Diante disso, também, eu, enquanto pastor, encontrei situações como essa, em que pessoas estão pensando em abandonar a igreja ou deixar de se congregar por questões de posicionamento. Ok? E quando eu falo de posicionamento, às vezes eu não estou nem falando de defender político A ou político B. Simplesmente, por exemplo, em defender o que a Escritura diz em determinados momentos. Bom, o meu primeiro ponto com essa pessoa é apresentar que a posição política de cada um, ela é inferior à posição que nós temos em Cristo, que é o Evangelho. Esse é o primeiro ponto. E se o posicionamento político do pastor ou de um membro da igreja é suficiente para tirá-lo da comunidade, é porque ele não entendeu o que é o Evangelho. Então seria um outro ponto nessa questão do aconselhamento. Ok? E terceiro, como o pastor Helder pregou aqui sobre o que nos une ao Evangelho, nós temos algo muito mais que nos une enquanto igreja, enquanto corpo, que está acima dessas questões políticas e ideológicas, que é o Evangelho de Cristo Jesus. Ok?
Particularmente, eu acho muita imaturidade de alguém abandonar a igreja se a igreja, de maneira oficial, não tomou ainda um posicionamento. Por exemplo, eu como pastor, se eu tenho um posicionamento mais à direita ou mais à esquerda, é um posicionamento meu pessoal. Isso não quer dizer que é da igreja. Que também foi uma outra confusão que as pessoas fizeram muito. Tá? Então, cada um de nós aqui, nós temos liberdade, tá, para definir o nosso posicionamento político ou as nossas pautas políticas. Mas isso não quer dizer que oficialmente é a decisão da igreja ou do grupo maior da igreja. E aí muitas pessoas confundem isso, ou de um lado ou de outro, a não ser que a igreja de fato tome uma decisão em que ela apoia determinada pauta, ou determinada ideologia, ou determinado viés. Aí sim, seria um motivo para a pessoa avaliar à luz da Escritura. Entendam bem, não é o que ele acredita, do contrário, é à luz da Escritura, se a igreja está caminhando certo ou errado. Aí ela poderia tomar uma posição. Fora isso, essa pessoa tem que ser aconselhada a permanecer no corpo. Entender que o Evangelho é maior do que essas discussões, maior do que esses posicionamentos. Entendam bem, irmãos. Só para deixar bem claro aqui para vocês, até pedir para o Lucas que essa discussão não subisse aqui. Nem conservadorismo e nem esquerdismo é cristianismo. Tá? Ambos sem Cristo são tão diabólicos como qualquer outro viés político. Porque há essa confusão. Então, se pessoas estão nessa imaturidade de achar que um é mais cristianismo do que outro, é porque ainda não entendeu o que é evangelho. Então, meu conselho seria você apresentar o evangelho a este irmão e dizer que o evangelho e a nossa unidade em Cristo, que foi conquistada pela cruz de Cristo, é maior do que as nossas diferenças políticas e sociais. Ok, vamos mudar de assunto? Tem uma pergunta aqui interessante. Também foi tratado isso nas palestras. Temos hoje, vou tentar ler aqui porque a letra está difícil, mas a pergunta é interessante. Temos hoje uma geração de solteiros acima dos 30 anos dentro das igrejas. Muitos destes frustraram-se com relacionamentos passados ou sem referência boa de casamento, devido ter crescido em um ambiente familiar difícil. Qual o conselho para aqueles que estão se sentindo frustrados por estarem sozinhos aos 30, beirando aí os 40 anos? E aí eu já vou, pastor, emendar uma aqui. Até que ponto uma mulher deve ter iniciativa para conquistar um rapaz? É para vocês, viu? Essa pergunta devia ser para o Helder. Ninguém mandou ele mexer com isso. Irmãos, se casamento fosse tão essencial à vida cristã, Jesus Cristo seria o mais infeliz de todos os homens. Sabe qual é o grande problema que eu vejo na igreja contemporânea? É que nós assumimos um pouco da visão romântica da mentalidade moderna e nós acreditamos que a nossa existência depende de um vínculo emocional ou afetivo que vai nos conduzir a um casamento. Vejam bem, é verdade que o casamento é o meio ordinário que Deus usa para conduzir pessoas à maturidade. O casamento é de Deus, foi Deus que estabeleceu o casamento. E ordinariamente esse é o caminho que Deus usa. Mas ele não é o único caminho.
Inclusive, não foi o caminho que o Filho de Deus trilhou para atingir a sua maturidade como pessoa humana durante o tempo da sua encarnação. De modo que eu percebo que às vezes o desejo pelo casamento se torna idolatria no nosso meio. E algumas pessoas às vezes se apegam a isso como se o casamento fosse a solução de todos os seus problemas, fosse a solução da sua luta contra a imoralidade sexual, fosse a solução da sua dificuldade de se tornar uma pessoa mais madura na fé. E deixa eu dizer uma coisa, se você entrar num casamento com essa mentalidade, ele vai ser uma desgraça para você. Porque o casamento não vai oferecer a você aquilo que só Deus pode oferecer. Então, sabe qual é a minha dica para um solteiro de entre 30 e 40 anos? Aproveite o tempo da sua solteirice e dedique-se a servir ao Senhor com o tempo que você tem. Talvez, se você esquecer um pouquinho esse ídolo, Deus dê para você um casamento na hora certa e do jeito certo. Ou seja, então, vejam, eu entendo assim essas brincadeiras, né? Eu entendo, porque, como eu disse, esse é um meio ordinário, mas a gente precisa tomar cuidado para não trocar ou substituir o doador pela dádiva. O casamento é dádiva, o doador é Deus. Como a solteirice é dádiva. E use esse tempo para servir ao Senhor de uma maneira que você eventualmente não poderia servir quando você estiver casado. Acho que aplica-se ao solteiro, mesma coisa que eu falei que aplica-se ao casado. Eu não me casei para fazer a Juliana feliz. Nós nos casamos para encontrar a nossa realização em Jesus. Do mesmo jeito que o solteiro encontra a sua satisfação, contentamento e realização em Cristo Jesus. A diferença é que agora no casamento, 2 estão encontrando isso em Cristo. No não casamento, 1 está encontrando isso em Cristo, né? Sobre a mulher, um assunto mais leve, né? Se a mulher toma ou não a iniciativa, existe uma perspectiva bíblica que vem desde Gênesis sobre essa postura de homem que foi capacitado por Deus para ter uma certa liderança, uma certa primazia. Isso não coloca sobre ele uma exclusividade, nem muito menos uma posição de senhorio, onde a mulher torna-se serva dele. Isso não faz absolutamente o menor sentido. Creio que os irmãos aqui concordariam comigo numa perspectiva de complementação, nunca de competição e nem de igualitarismo, tá bom? Homem e mulher não são iguais. Homem e mulher são criados para se completarem, ok? Muito bem, então esse é o meu pressuposto. Isso faz com que então a iniciativa, a disposição de um relacionamento seja sempre exclusivamente do homem? Não, não necessariamente, ok? Parece que tem uns caras que precisam de uma ajuda, né? Tipo carrar álcool, né? Você precisa ter ali um botijãozinho de um afogador, antigo afogador, ou aquele botijãozinho de gasolina para ignição, né? Tem uns caras que precisam disso. Não são dolosos, não são maldosos, não são necessariamente bananas. Existe essa turma, é verdade, né? Uma turma muito mimimi da rapaziada, usando de um linguajar mais, talvez aqui de vocês, do Nordeste, né? Já escutei muito, né? Seja homem, né? Tem um pouquinho disso, né? Às vezes eu brinco com a molecada lá da igreja em São Paulo, né? Cara, assuma uma postura, não tenha medo de assumir essa responsabilidade, de demonstrar os seus sentimentos. A gente vem dessa geração muito mimimi, muito fragilzinha, influência da geração emo lá de trás, né? Da turma do cabelinho assim, né? Mas esse não é o ponto aqui, né? Cara, não tenha medo, não tenha dificuldades em assumir.
Mas vocês, mulheres, se vocês eventualmente demonstrarem os sentimentos de vocês sem vulgaridade, como o homem não deve ser vulgar, sem essa entrega como se você fosse um objeto a ser conquistado, do jeito que o homem também não pode fazer isso, eu não creio que vocês estejam errando ou vocês estejam pecando, né? Acho que é você discernir com sabedoria o momento, preservando a sua santidade em Jesus, mas eventualmente puxando a afogadora ali, né? Dando aquela ajudinha aí. Mas que tem uns caras devagar, tem. Tem outras perguntas aqui, pastores, com relação a namoro, né? Enfim, mas acho que a gente precisa caminhar, né? Vamos abordar outros assuntos. E aqui vai para vocês mais um. Sabemos que servir na igreja é bom, mas qual conselho vocês dariam para não nos tornarmos ativistas, no sentido de que estamos na liderança de vários departamentos, ou que a própria igreja se envolve com muitas programações, e aí os membros, a liderança acaba ficando muito cansado. Então, qual o conselho que vocês dariam para a igreja, para jovens que estão envolvidos nesse ativismo? Queridos, as atividades na igreja, quando você perceber que elas estão sufocando o teu relacionamento com Deus, tua vida de devoção com o Senhor, tua vida de oração, quando você perceber que as atividades da igreja elas estão falando mais alto, eu acho que é hora de dar uma parada. Isso me preocupa muito, tá? Agora recente, nós passamos por um treinamento de líderes, de adolescentes, e eu tive a chance de trabalhar a temática quando penso em desistir. E às vezes as atividades nós vamos sobrecarregando atividade em cima de atividade, e a nossa vida com Deus ela vai sendo sufocada. Não sei se o pastor Helder vive, o pastor Lucas, o pastor Mário, o pastor Felipe, mas às vezes eu me pego também nesse conflito, porque a vida pastoral, nós às vezes nos preocupamos demais em preparar sermão e estudo para os outros, e isso vai sufocando, né? Isso vai tirando o nosso relacionamento com Deus. Então, quando eu chego e percebo que eu estou preparando um sermão para os outros, estudo para os outros, atividade para os outros, é hora que eu dou uma parada. Deixa eu compartilhar algo com vocês, e isso não é vergonha para mim nenhuma. Certa vez, pastor Helder, eu estava lá em casa me arrumando para ir para a igreja e fiquei parado diante do espelho, colocando a roupa. E minha esposa, louvado seja Deus, ela é uma mulher extremamente sábia, tá? Tenho dito para os meus alunos que é a minha consciência. E ela parou e ficou me olhando e perguntou: "O que foi, Adriano? Por que tu está parado aí de frente para o espelho?" A pergunta dela foi sabendo que alguma coisa não estava no lugar. E aí eu falei para ela, eu disse: "Amor, hoje eu preparei um bom esboço, mas eu não estou indo para a igreja preparado para um bom sermão." E ela perguntou por quê. Eu disse: "Porque eu não orei ao nosso bom Deus o tanto que eu deveria orar por este sermão, pela minha vida e pela vida dos ouvintes de Deus." Então, quando eu me pego nessa situação, eu acho que é hora de dar uma parada nas atividades e fazer uma reavaliação de fato da minha vida com Deus. Isso aqui é um compartilhamento que eu estou fazendo com vocês de coração aberto, tá? E é isso da minha fala. Jovens, lá no Novamente, eu dou uma das disciplinas chamada liderança. E esse assunto do ativismo, ele geralmente vem na aula. Por quê? Se nós olharmos no contexto de AICEB, vocês são AICEB na maioria aqui, irão perceber claramente que quem é líder nas nossas igrejas, geralmente estão em 3 ou 4 ministérios. Líder de jovem, está com criança, está no Ministério de Música, sabe? Está em todos os eventos e atividades que a igreja realiza. Isso é um fato. E um dos motivos disso, primeiro, é a falta de pessoas para trabalhar. E a gente sempre acha que nós
com as nossas habilidades, com a nossa força, iremos suprir uma necessidade da igreja e acabamos nos ocupando com muitas atividades. Isso, de certa forma, é até duvidar da providência de Deus em cuidar da sua igreja, do seu corpo. A gente acha que nós podemos resolver. Esse é um ponto. O segundo é entender, como nós ouvimos aqui, a questão do nosso lugar no corpo de Cristo, com os nossos dons espirituais. Irmãos, nós não somos habilitados para resolver tudo em todo o tempo na igreja do Senhor. Isso é muita ousadia nossa pensar dessa forma. Nós recebemos dons, somos capacitados para trabalhar. Então, entenda isso, nós temos nosso lugar no corpo de Cristo e faça bem feito com aquilo que Deus tem dado a você. Terceiro, nós temos uma preocupação que os outros não podem fazer do jeito que a gente faz. Nós não abrimos mão do nosso ativismo também, porque a gente acha que se eu passar a delegar para o Adriano algo que eu faço, ele não vai fazer tão bem quanto eu acho que eu faço. É muita presunção, né? E eu tenho que entender, por exemplo, que o pastor Adriano, ele tem a personalidade dele e a capacidade que Deus deu a ele para exercer aquele trabalho. E talvez ele faça muito melhor do que eu, daquilo que eu estou realizando. Um quarto ponto que eu percebo nessa questão do ativismo, que o pastor Adriano começou a pontuar ali, é que o ativismo, ele é uma forma de camuflar o nosso coração. Quantos jovens eu já aconselhei, que eram jovens dedicados, que a igreja dependia dele, porque se ele saísse a igreja iria quebrar em determinada área, mas a liderança da igreja foi incapaz de olhar para o coração daquele jovem e de tratá-lo. E uma coisa interessante, lá no seminário, quando fala assim, vocação, por que você veio para o seminário? Porque eu fazia tudo na igreja. A vocação é medida pelo ativismo e não pela vida com Deus. Isso é preocupante, porque seria muito mais interessante receber um jovem que esteja com a vida em dias com Deus, claro, trabalhando, mas que o fato de ele ser ativista não fosse critério para enviá-lo ao seminário. E às vezes, muitos jovens estão lutando com pecados, com questionamentos da sua própria fé, e estão usando o ativismo para fugir desse tratamento, ou resolver esse conflito interno, e a igreja acha que ele está bem, está trabalhando. Então, esses pontos, jovens, me levam a ficar muito preocupado com o ativismo. Eu sei que isso também faz parte dessa fase. Na idade de vocês também, eu fui muito ativista, mas não colhi bons frutos relacionados a isso, ok? E ativismo nem sempre é sinônimo de servir a Deus. Nós podemos estar simplesmente servindo a um ídolo do nosso coração, né? Okay. Querendo ser visto, querendo ser aplaudido, ou o necessário na igreja. Pode ter vários motivos que nos levam a praticar o ativismo. Certo, vamos lá. Tem mais pergunta aqui, pessoal. Acaba puxando para esse assunto aqui, pastor Mário. Como saber se sou realmente vocacionado ao ministério? Já outra pergunta diz, poderia ir ao seminário sem o intuito de se tornar pastor, somente querendo aprender? Então aí, como realmente saber se é um vocacionado ao ministério? Irmãos, vou deixar o Helder começar aqui. Quando eu assumi o seminário, o Helder foi alguém que me orientou muito, né? Então ele fez uma mentoria comigo, me orientou, me aconselhou muito em relação ao seminário, mais experiente também nessa área. Então vou começar com... Sobre vocação, eu primeiro vou lhe dar muito rapidamente o conceito geral e o mais específico. Todas as vezes que o Novo Testamento fala sobre vocação e chamado, fala sobre o nosso pertencimento em Cristo, né? Somos vocacionados e chamados para estarmos em Cristo Jesus. Nesse sentido, todos nós partilhamos de um chamado, de uma vocação, todos os salvos em Cristo Jesus. Em termos funcionais, Deus capacita algumas pessoas com dons, com habilidades, com perspectivas e propósitos de vida que demandarão uma formação, uma preparação mais adequada para que venham assumir responsabilidades primárias ou de liderança aí num contexto ministerial, né? Se você olhar desde Atos capítulo 6
passando pelas epístolas pastorais, ou até mesmo chegando lá em Hebreus, capítulo 13, você verá que pessoas que exercem um ministério de uma forma distinta e mais dedicada não quer dizer com maior excelência, mas quer dizer com um emprego maior de tempo, esforços, conhecimento e preparo, precisarão necessariamente de uma formação distinta, ok? Então, nesse sentido é que usualmente a igreja cristã usa o termo vocação, uma vocação ministerial, pastoral, missionária, educacional, seja lá o que for, ok? Então essas pessoas vão precisar sim de uma formação mais adequada, mais específica. O Donald Carson tem um artigo muito interessante que ele fala sobre a cidade de Éfeso como sendo um centro formativo no primeiro século. E se você se lembrar, Paulo envia uma carta para Éfeso, para a igreja, ele envia 2 outras para o pastor da igreja, que era Timóteo. Timóteo estava em Éfeso. Ele tem um encontro bem pessoal, tanto de rememoração quanto de desafio futuro, ali para os presbíteros de Éfeso, na cidade de Mileto, e Éfeso ainda volta ali em Apocalipse. E Éfeso é a cidade em que se encontra João, o apóstolo, no final da sua vida, e posteriormente temos alguns ali teólogos, pais da igreja muito significativos naquela região ali da Ásia Menor. Então Carson vai dizer que Éfeso se tornou a igreja formadora desses muitos ministros que serviram na cristandade ali do primeiro século. É por isso que Paulo fala para Timóteo, 2 Timóteo 2, o que você ouviu da minha parte na presença de muitas testemunhas, isso transmite a homens fiéis e idôneos para que instruam outros. Ou seja, há uma formação específica para essa turma que vai servir a igreja de um modo distinto, tá bom? Então a natureza teológico-ministerial de um seminário faz com que ele olhe para esse tipo de pessoa de forma distinta de como a igreja olha para a totalidade dos crentes que são membros ali da igreja, tá bom? Então o seminário nunca pode perder essa sua natureza formativa para pessoas que vão exercer esse ministério. Mas isso não quer dizer que os seminários não possam receber pessoas que têm o propósito de terem uma formação bíblico-teológica, ministerial, adequada, suficiente, mais profunda e ao mesmo tempo mais ampla, para que possam servir suas igrejas, ainda que não venham a pastoreá-las. É por isso que, em geral, os seminários têm vários cursos, não apenas cursos do que nós chamaríamos de graduação, um curso residente, mas tem vários cursos preparatórios ou de capacitação para que os crentes sirvam mais e melhor as suas igrejas, ok? Estava até conversando com outro pastor da igreja que eu pastorei ali em Araras, essa semana, sobre muita gente que foi para o seminário, que teve as suas habilidades, seus conhecimentos extremamente apurados pelo tempo de seminário, mas que, indo para a igreja com o propósito de pastorearem, entenderam que essa não era a função que desempenhariam no corpo. Foram 4 anos de seminário jogados fora? Não, de forma alguma. Porque ainda que não tendo a responsabilidade primária do pastoreio da igreja, são crentes extremamente dedicados ao ensino, ao aconselhamento, ao discipulado, ao apoio pastoral. Por exemplo, a igreja presbiteriana a qual Filipe pertence, da qual eu venho, tem ali no conselho da igreja os chamados presbíteros regentes e presbíteros docentes. Qual seja a função que ele desempenha, sempre preza-se por homens qualificados, pessoas extremamente habilitadas para o ensino, para o pastoreio, ainda que algumas delas não ocupem a função primária de pastoreio da igreja, né? Então, se a sua dúvida é se vai para um seminário para ser melhor capacitado para o ministério, ainda que você não venha pastorear uma igreja, eu vou te dizer, você certamente não vai jogar esse tempo fora da sua vida. Faz parte do nosso plano de vida familiar que os nossos filhos façam pelo menos 1 ano de seminário. Ok? Isso não quer dizer que eles vão pastorear, isso não quer dizer que eles vão para um campo missionário, mas faz parte do nosso projeto familiar que eles façam 1 ano. Porque eu incuti na mente deles o seguinte: eu creio que Deus quer usar
Deus quer usar a vida de vocês segundo os dons que Ele vai dar para vocês, que eu não sei quais são, de forma significativa na igreja. Que vocês estejam, então, pelo menos com um ano de seminário, melhor habilitados para esse serviço, qualquer que seja. O mais velho agora está decidindo, ele já terminou um ano de seminário, ele está decidindo continuar, né, e visando o ministério pastoral. Mas isso não é prerrogativa do outro filho. Não é, de forma alguma. Em relação a, complementando o que o pastor Helder falou, eu entendo também que existe a questão do chamado interno e externo. Isso é importante pontuar, porque o chamado interno é aquilo que Deus tem falado ao seu coração, chamado para o ministério. É algo que a Bíblia vai lhe dar respaldo e Deus irá confirmar no seu coração. E tem um chamado externo. O que seria o chamado externo? É a confirmação da igreja local. Ou seja, nenhum vocacionado ao ministério vai ao ministério e ao seminário por conta própria. A igreja, ela precisa confirmar isso. Por exemplo, quando Deus separou Paulo e Barnabé para a primeira viagem missionária, o Senhor falou à igreja para que separasse aqueles dois homens. Então, o chamado interno é algo seu, que Deus tem chamado, é aquilo que você não deixa de pensar, você entende que é a vocação que Deus tem lhe dado. E o chamado externo é o reconhecimento da igreja local. A exemplo disso, eu tenho conversado com alguns que se dizem vocacionados, mas quando nós vamos conversar com a liderança da igreja local, a igreja não reconhece a vocação. Por exemplo, diz que aquele jovem não participa das atividades, não é envolvido com a igreja local, o seu testemunho não é bom. Então há uma série de requisitos que mostram que, pela vocação, pelo chamado externo, ele de fato não é um vocacionado. Ok? Esse é um ponto. Uma outra questão também interessante é em relação ao seminário. Vamos falar um pouco do nosso. Nosso seminário ele é 4 anos. Como o pastor Helder falou, se você talvez não é um vocacionado, mas queira aprender mais, você não irá perder esses 4 anos. Pelo contrário, será um momento de crescimento e de edificação e de preparação para a sua vida. Nós temos lá o curso de Ministério Pastoral, Missões e Educação Cristã. Então são 4 anos para preparar você que é vocacionado. Só queria também deixar claro, irmãos, que ninguém é vocacionado para o seminário. Tá? Não existe vocação para o seminário. Existe vocação ministerial. O seminário é um meio, é um instrumento que irá lhe preparar para que você exerça a sua vocação ministerial. No nosso seminário, nós temos um programa chamado PIM, Programa de Iniciação Ministerial. É um programa de 1 ano. É de 1 ano. Claro, um programa de internato, onde nesse 1 ano, se você não é vocacionado, mas quer aprender mais biblicamente, teologicamente e sobre o ministério, você irá receber esse preparo durante 1 ano, morando e residindo conosco lá no seminário, com estágios e assim por diante. Depois desse 1 ano, você diz: olha, pastor, eu entendi que eu não sou vocacionado. Eu entendi que não é a minha vocação o ministério. Beleza. Durante 1 ano, você teve uma imersão em um curso do seminário e se preparou para servir melhor a igreja e também para responder às demandas do mundo. Aí você pode seguir a sua vida normal. Depois deste 1 ano, você entende: pastor, eu quero continuar mais 3 anos. Eu entendo que eu sou vocacionado, é isso que eu quero. Legal, você vai continuar e vai aproveitar o primeiro ano que você fez. Pastor, eu entendi que eu não sou vocacionado, mas quero continuar a minha formação. Show! Você vai, então, durante 4 anos, se preparar. Nós temos pessoas que fizeram somente 2 anos de seminário. Voltaram para suas igrejas, porque entenderam que não eram vocacionados para o ministério. Mas são pessoas que hoje são bênçãos na vida da igreja, porque têm a capacitação adequada para servir a igreja local. E a igreja ganhou muito com esses irmãos. Então, a vocação é isso, e você também pode trilhar esse caminho de formação. Ok, obrigado, pastor. Pessoal, para encerrar, né? A última pergunta da manhã aqui. Mês passado, o mundo comemorou o mês do orgulho LGBTQI reticências. O alvo do movimento hoje são as crianças. Gostaria de saber como trabalhar essa temática na igreja sem parecer homofóbico
ou como proteger as crianças sobre essa influência manifesta nas escolas? É mais uma daquelas perguntas, como eu faço isso ou como eu faço aquilo, como se tivesse uma receita de bolo, né? Eu vou dar algumas dicas aqui. Em primeiro lugar, eu acredito que esse é um assunto a respeito do qual as igrejas devem conversar. A liderança da sua igreja deve conversar sobre isso. Eu estou dizendo isso porque essa é uma temática sensível, porque toca em questões de sexualidade e que cabem, geralmente, ou pelo menos primariamente, à família introduzir as crianças a este assunto. Então, é muito importante que a igreja comunique às suas famílias qual é o momento na educação cristã em que esse assunto é introduzido na vida da igreja, para que as famílias tenham liberdade para saber se elas querem ou não que os seus filhos sejam introduzidos naquele momento a respeito desse assunto. Então, eu já ouvi casos, por exemplo, de pessoas que tiveram experiências desagradáveis, por exemplo, de enviarem os seus filhos para algum evento de alguma igreja, um acampamento, alguma coisa assim, que falaria sobre questões relacionadas à masculinidade, feminilidade com as crianças. Essa família nunca tinha conversado sobre esse assunto com as crianças de maneira mais direta, e a criança chegou em casa, por exemplo, tendo ouvido sobre o que é penetração, no contexto de uma igreja. Então, veja como é que isso é algo sensível, não é? Primeiro, eu acho que a igreja deve conversar sobre isso, e a liderança da igreja deve ter um plano para introduzir esses assuntos e quando fazê-lo. Para dizer para os pais, inclusive, olha, aqui na igreja a gente começa a tratar desse assunto quando as crianças têm 10 anos de idade, ou quando as crianças têm 8 anos de idade. Mas nós entendemos que os pais devem introduzir esse assunto anteriormente para que as crianças não cheguem aqui sem nenhum tipo de informação. Então, essa é uma primeira dica importante que eu gostaria de dar a pastores, líderes de igreja, para que não haja um choque aí entre famílias e a igreja no que diz respeito a esse ensino. Uma outra dica que eu tenho dado, por onde eu tenho andado, muitas escolas cristãs e igrejas, é a seguinte: eu suspeito que um dos grandes problemas que as nossas crianças têm nos nossos dias, e elas têm muito cedo, olha, não se assustem, se vocês têm filhos com 6, 7, 8 anos, e eles têm grupos de WhatsApp de escola, pode checar o grupinho de WhatsApp dos meninos da sua escola lá primeiro, porque eu não sei se meninos de 6 anos tinham que ter grupo de WhatsApp. Mas eles têm, certo? Deveria nem ter celular, mas eles têm, certo? E pode olhar lá nos grupos dos seus meninos, vocês vão ver crianças de 6, 7, 8 anos de idade lidando com disforia de gênero. Dizendo, eu não sei o que eu sou, eu não sei se eu sou bi, eu não sei se eu sou... Você vai encontrar isso com muita naturalidade, cada vez mais cedo. Pesquisando isso, olhando isso e vivenciando isso, inclusive na educação familiar, eu tenho percebido que existe um problema que nós precisamos atacar e a igreja pode ajudar muito nisso. Qual é o problema? O reducionismo no conceito de amor. Ou seja, as nossas crianças, elas estão bombardeadas com a ideia de que amor é igual a eros. Então, se eu tenho algum tipo de sentimento por uma pessoa, isso envolve a minha sexualidade. Eu acho que faria muito bem às crianças que elas fossem introduzidas a diferentes tipos de amor. Lembra do livro do C.S. Lewis? Os 4 Amores. Faria muito bem às crianças se uma igreja, uma escola, pudesse pegar aquele livro e adaptar para uma linguagem infantil, para que as crianças soubessem que existem diferentes tipos de sentimento que a gente pode chamar de amor. Que eu posso gostar de um amiguinho do mesmo sexo que eu, um menino, gostar de um menino, e isso não necessariamente envolve a minha sexualidade e satisfação sexual com essa pessoa. Isso é o que o Lewis chama lá de amor de amigo, e não de eros.
Então, me parece que falta às nossas crianças categorias diferentes para encaixar diferentes sentimentos. E como elas só têm uma categoria, que foi a categoria transmitida para elas pelos filmes, por aquilo que elas aprenderam, quando elas experimentam um tipo de sentimento, elas encaixam imediatamente nessa categoria que elas possuem. Então, eu acho que uma família faria muito bem se ela trabalhasse com as crianças essas diferentes categorias e a igreja fizesse isso também. Seria um meio de ajudar as crianças a perceber esses diferentes tipos de sentimento. Então, são algumas dicas práticas que eu acho que uma igreja e uma família pode usar. É isso, né? Quero agradecer a presença de vocês aqui. Lucas, só lembrando, irmãos, que a ICEB ela já tem um documento tratando do assunto, não em relação à criança, mas de modo geral. Então, seria interessante vocês terem acesso a esse documento, para entender o pensamento denominacional relacionado a isso. Bem lembrado, pastor. Então, nós estamos chegando ao final do nosso congresso, né? 22º Congresso Nacional de Jovens da região sertaneja, aqui em Fortaleza.